você era o primeiro cara que te chamava. É. E aí, quando alguém faltava, eu que eles chamavam, né? Isso que o Rafinha ficava muito puto quando eles me chamavam. É? Total. Por quê? Por causa de cachê? Não sei, eu ficava puto. Ficava puto. Mas você acha que era por ser você ou por qualquer pessoa? Eu acho que por qualquer pessoa, mas por mim ele ficava puto mesmo. O lance da competição deve ser, né? É um pau no cu mesmo, né? É mais que competição, é um pau no cu, né? O Oscar me contou uma história, não sei se você vai me confirmar, que vocês faziam no bar, e aí o Oscar falou, cara, tá na hora de a gente ir pro teatro. Vamos pro teatro. E o Rafinha foi totalmente contra. Não, o lance do Clube da Comédia é bar. E 2 semanas depois, ele tava fazendo num teatro solo dele. É verdade isso? Fez isso. Caralho, foi isso aí. Velho. Foi isso aí. Ele ficava puto, assim. Eu lembro uma vez, cara... tem muita história, né? Eu lembro uma vez que o Oscar faltou porque ele precisou ir no velório do amigo dele, em Atibaia, amigo de infância. Tá. E não tinha quem fazia. Você? Então, tinha eu. Ah. Aí me chamaram pra cobrir o Oscar. E o Oscar tinha acabado de comprar um golzinho roxo. Era um golzinho roxo e tal, que só dava problema. E aí deu problema o carro. E ele atrasou pra segunda sessão. Ah, ele ia voltar? Ele ia voltar. Só que deu problema. E aí eu tive que vir correndo de Santo André pra cobrir. E eu fiz. Fui bem, todo mundo foi bem. Foi um bom show. E entre uma sessão e outra, o Oscar chegou. Eu nunca esqueço esse dia, cara. E o Oscar chegou. E quando o Oscar chegou, eu não tava entendendo. Mas o Rafinha tava mó grosso comigo, assim, mesmo. Olhando feio, puto, bufando. Mas eu deixava na dele. Você não tinha feito o show ainda? Não, tinha. Você tinha 2 sessões. A primeira você fez também? Eu fiz a primeira. E ele ia vir pra segunda? Acabou a primeira, o Oscar chegou. Tá. Porque ele tava vindo do velório que ele foi no amigo de Atibaia. Aí o Oscar chegou. Tá. E aí o Rafinha tava puto, bufando num canto assim, o Oscar chegou. E aí quando o Oscar chegou, ele... Brode, vai tomar no cu, sai daqui, Brode. Pro Oscar. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Onde você tava, Brode? Aí ele não tinha avisado o pessoal? Tinha. Falou, cara, eu avisei, eu fui no velório do meu amigo em Atibaia. Foda-se, morreu, foda-se, seu lugar é aqui. Não é lá. Não, mas é amigo de infância, cara. Eu fui da mãe dele, foda-se a mãe dele. Pau no cu. Caralho. Morreu, acabou. Foda-se, seu lugar é aqui, porque você não vem. Aí tem que aguentar esses merda aqui, ó, que não sabe nem conjugar o português direito aqui, ó. E você tava ouvindo isso? Tava sentado Caralho! aqui, ó. Tava tipo aqui, assim, ó. eu tô aqui, ó. Tava você, tava a Marcela, tava o Mansfield, tava eu, tava ele, tava o Oscar entrando, tá? Tipo, eu tô aqui, tá? Não, tá. Esse bosta que não sabe nem conjugar português, tem que aguentar esses merda. Mas nessa fase você ficava quieto, tipo, você não tinha voz. Ficar quieto? Né? Eu lembro que o Oscar um dia chegou, eu não sei o que o Oscar chegou aqui, contou aqui, que eu não vi. Ele falou... Mas foi assim, ele chegou e falou, pessoal, tá na hora da gente ir pro... O Clube da Comédia já tá mó bem, Exatamente. tá na hora de ir pro teatro, porque quando a gente vai pro teatro cresce. Não, querido. A cara do Clube da Comédia é bar. Não, vai estragar. A estratégia é o bar, tem que passar longe do teatro, querido. Não é isso. Stand-up é pra bar. Stand-up é pra bar. Não é, chega, querido, é pra bar. E ele falou que depois... E aí passou uns dias, poucos dias. Não sei se foi um mês ou uma semana, alguma coisa assim. Não, foi pouquíssimos dias. Aí ele chamou pra tomar um café no Franz Café. Vamos no Franz Café, eu quero contar uma coisa. Cara, o Oscar falou, inclusive, isso do Franz Café. Falou? Eu não vi o Oscar aqui, eu não sei o que ele falou. Eu tô aqui, mas do Oscar não foi pro ar ainda, então eu não vi. Mas... Não, quando o pessoal estiver assistindo, já vai estar linkado. Já vai estar no ar. Vai estar linkado. Aí foi no Franz Café. Então, sabe o que é, brodes, queridos? É que... Eu pensei bem, e eu acho que é legal fazer show no teatro. Legal, vamos fazer. Não, mas já fechei meu solo lá e não sei o quê. Caralho, velho. Aí, o Rafinha foi terminantemente contra. Ele falou assim, não tem nada a ver, nada. Um mês depois, aparece Rafinha Bastos com o show solo dele no teatro. Num de hotel? Sábado, à meia-noite. Onde? No hotel. Foi onde eu fui. No Crown Plaza. Exatamente, foi lá que eu fui. A minha ideia era exatamente essa. Fazer num sábado, meia-noite, porque sábado ninguém vai fazer nada no domingo. Sábado, meia-noite no teatro. E ele não falou? Ele chupinhou essa porra dessa ideia pra ele, pro solo dele, um mês depois. Caralho, velho. Aí eu cheguei e falei assim, Rafinha, por que você não topou lá? Você não tomando no meio do seu rabo? Não, você não falou assim, você falou, Rafinha, né? Sim. Falei, por que você não... Não, pô, veja bem, não sei o quê, porque... Deu qualquer desculpa lá. Eu falei, cara, isso aqui é o nosso solo do nosso show. Grupo, Por que a gente não tá, cara? É a minha ideia, essa ideia é minha. Ele, porra, não sei o quê, porque a gente não tinha. O Rafinha, ele quis fazer a porra do solo dele sozinho. E não avisou pra vocês. Muito puto e falei, cara,
Marcela ficou putaça também, ficou todo mundo, porque assim, ele pegou uma ideia que era do Clube da Comédia e colocou pra ele. Não, e não deixou vocês fazerem. Exatamente. Caralho. Exatamente, ele foi contra, ele falou assim, não tem nada a ver, eu não aprovo, não tem a ver. Eu conversei com ele um tempo atrás aí sobre isso, ele falou, E aí? não é bem assim. O que eu falei é que na época, eu não via o show de stand-up num bar, porque, o show de grupo, no bar. O solo é uma coisa mais minha... Não, cara, no teatro você tá falando. no teatro. Ah, tá. No teatro. Eu não vi o show da gente num teatro. Mas um solo Mas funcionaria. um solo porque é mais bem acabado e tudo mais. Cara, conversa. Cara. É, O velho. Rafinha é um puta de um cara... Ele já falou isso. Competitivo pra cacete. É, ele fala isso em todo lugar que ele Então vai. ele queria ser o primeiro humorista a fazer fazer esse... um solo. Entendeu? Então tá, foi. Aí, cara, rolou um bagulho que eu já até contei lá na ceia do stand-up. Começou o Comédia ao Vivo, Ah. e aí quando viu que ia ter o Comédia ao Vivo e tava rolando, aí o Rafinha, que não deixava entrar no Clube da Comédia, falou, sabe o que é? Tava pensando, por que você não entra no Clube da Comédia? Ué, mas ele não queria que você entrasse. É, mas aí você tem que acabar com o outro lá. Caralho, queria acabar com a É, concorrência. eu não abri o basicamente. Comédia, eu só abri o Comédia ao Vivo Porque você não tinha chance. porque eu não lá. tinha uma noite pra crescer, velho. Eu fui fazer minha noite. Aí foi a primeira vez que eu vi o Mansfield meio que ficar contra o Dividido. Rafinha. Porque até então ele Não, ele concordava. sempre concordava com o Rafinha, assim, por pior que fosse. Aí aquele dia eu me surpreendi que o Mansfield falou, nada a ver, imagina, deixa o menino trabalhar, eu sou ator, eu faço teatro, eu faço Várias companhias. várias companhias, vários teatros, não tem nada a ver. Pode entrar aqui e continuar lá. Então E você foi tá... o Mansfield que deu a martelada final, aí eu entrei lá. Aí Porque até então, o único cara que não queria que você entrasse era o Rafinha. Como agora o Rafinha também queria, todo mundo topou. É, exatamente. Então você só tinha essas duas noites aqui no Brasil? Só, eu tava nas duas. Eu era o único Era o não- único que tava nas duas. Mas que dia que era uma e que dia que era outra? Você lembra? Cara, aí o Clube da Comédia era domingo e segunda e o Comédia ao Vivo segunda. Ah, você saía correndo de É. um pro outro? Eu lembro até hoje, cara, um dia que a Época fez uma matéria, uma reportagem, que aí falou da onda de stand-up, aí mostrou o Comédia em Pé no Rio, Tá. o Clube da Comédia em São Paulo, o Comédia ao Vivo em São Paulo. E aí eu lembro que o Rafinha abriu a Época na frente de todo mundo e falou, olha aqui, o Danilo tá nos dois, vocês acham isso certo? Ele tá nos dois grupos? Aí no camarim tava o Oscar, a Marcela. O bom das histórias é que tem várias testemunhas. Isso que é bom. Cruzar. Aí, o que tem? É. E hoje em dia é né? coisa mó normal. Né? Não. Bom, não sei. Foi meio pra mim, tipo, pra dar um boicote. é. Né? Vamos puni-lo. Aí, só que Aí, acontece... mas nesse ponto você consegue avaliar qual que tava enchendo mais ou era mais Todos. ou menos? Todos? Era uma época que lotava. Todos estavam enchendo. E aí você ficou... Não, mas... Aí é o seguinte, eu tinha essa coisa, eu era um cara competitivo e tal, entendeu? Por exemplo, assim, te falo uma coisa que eu fiz, que eu falei, coisas que eu falei. Os caras aqui do Clube da Comédia, era eu, o Oscar, o Marcelo, a Marcela e tal. Vamos fazer show no Rio de Janeiro. Não, os caras queriam, tipo, lá tinha o Comédia em Pé. Vamos fazer show lá, tem o Comédia em Pé. A gente faz a participação lá, depois a gente traz um cara de lá pra cá. E eu falava, foda-se os caras do Rio de Janeiro. Nós temos que ir como Clube da Comédia pro Rio de Janeiro, pegar um bar e mostrar que nós somos melhor que os caras. Olha a minha cabeça, entendeu? Eu não conseguia entender que na verdade, aquilo ali, primeiro, não tinha nenhuma graduação de nós somos melhor, não somos melhor, e que é uma arte individual, né? Eu era muito do grupo, queria que nós crescêssemos e que eu crescesse junto com o grupo. Agora, sim, foi um momento equivocado, mas também essa minha pressão fez com que eu puxasse todo mundo. Vamos escrever texto novo toda semana. Os caras ficavam desesperados porque eu ia encher o saco deles. Então, assim, eu era meio psicopata nesse sentido. Você era o cara... Fui grosso com o Márcio Ribeiro, entendeu? Sim. Briguei com o Márcio Ribeiro, porque o Márcio Ribeiro toda semana vinha com o mesmo texto, o negócio do infarto. E a gente criando texto. E o Márcio toda semana com o texto do infarto. E ficou- coincidentemente faleceu morreu de como? infarto. Tá. Obviamente, eu amadureci, cresci, percebi que as coisas eram diferentes e tal. Hoje mesmo estando nos Estados Unidos, a minha questão não é de competição. Eu não Tanto quero que estar você na me chamou pra Tanto lá. que eu chamei você, tanto que eu chamo o Rabin pra fazer Sim. show. Eu quero que tudo dê certo, entendeu? Eu mudei muito a minha cabeça. Filho? Não. Muito antes disso, cara. Por isso que, por exemplo, eu tenho uma relação muito conturbada com o Danilo.
porque de um lado tem um cara que durante um tempo tomou certos passos equivocados que criaram essa noção, e de outro lado você tem um cara que vive no mundo da perseguição, que tem um complexo de inferioridade, e aí acha que o tempo inteiro estão querendo derrubar. Então eu sou o inimigo ideal pro cara, porque de verdade, durante um tempo, eu acho que eu dei certos passos pela minha carreira que eu não pensei como que outros iriam se sentir. Não necessariamente pisei em cima de pessoas, mas eu poderia ter olhado pro lado e falado assim, só um pouquinho, como é que vai soar isso aqui? Como é que as pessoas vão ver isso aqui? E quem pula lá na frente, geralmente, deixa problemas para trás, sabe? Como é que vão te ver? Não é que os outros olham você e tem inveja. Tem gente que vê, esse cara tem inveja de mim. Não, não é inveja. É que às vezes, para tomar certos passos, você precisa tomar um certo cuidado para que os outros não te vejam de outra forma. Te dou um exemplo. Recentemente eu conversei com o Oscar sobre isso. A gente fazia o Clube da Comédia. E aí o Oscar tinha o papo de que ele queria levar o Clube da Comédia pro teatro. O Clube da Comédia era um show de bar. Eu sempre achei que o Clube da Comédia fosse um show de bar. Eu nunca achei que o Clube da Comédia fosse um show de teatro. Isso se provou anos depois com o sucesso dos solos e o não sucesso do show Clube da Comédia no teatro. Era um show que penava no Procópio Ferreira, sim, mas o solo do Oscar, do Gazeta, bombava. Sim. Eu achava que solo era de teatro e que o show Clube da Comédia era um show de bar, onde a gente se encontrava, tinha um clima diferente. Só que o Oscar e uma turma ali queria levar pro teatro. Eu era contra. Um dia eu apareci e faleci, faleci não, Márcio Ribeiro faleceu. Não faleci. E falei pros caras, tô estreando o meu show no teatro daqui a 2 meses. E os caras, porra, mas a gente tá falando sobre isso. E era um momento também em que a gente ainda estava no negócio do grupo, não entendendo que tinham os talentos individuais, que a gente podia ter o grupo e ter a carreira solo. Eu também estava começando a entender isso, porque no passado eu não entendia. Então, todo esse movimento do stand-up, ele foi muito complicado, entendeu? Porque essa ética estava sendo estabelecida em diversos pontos. Estava iniciando. Também, porque é engraçado, cara. Teve uma época que... Hoje não tá assim, mas teve uma época que era meio time mesmo. Era Rafinha e Danilo, que rolavam as histórias, e tinha uma história que rolava, os lances de Portugal, né? Que ele foi fazer, acho que solo lá, e aí perguntado se os outros caras do Clube da Comédia faziam. Não, os caras não fazem solo ainda não. E você descobriu isso indo lá depois, né? Em Portugal. Teve isso. Você já ouviu essa história? Já ouviu essa história. Ouviu? Não sei se foi o Diogo, a Marcela. Acho que foi a Marcela Leal que me contou. Não. Eu vou chamar ela aqui também. Não. Teve isso. O que aconteceu? Quando o stand-up estava rolando, os portugueses começaram a fazer intercâmbio. E eles tinham lá também? E chamaram o Rafinha pra ir, e eu só soube isso um dia que eu fui. Anos depois eu fui. Bem anos depois eu fui, o cara falou, Horas, eu achava que você não queria fazer stand-up em Portugal. Eu falei, por que você achava isso? Porque um dia o Rafinha disse pra não te chamar, que você não gostava e não queria. Nem você, Esse nem... seu sotaque português é obrigado, maravilhoso. Obrigado. Eu sou um grande imitador. Aí ele falou, porque o Rafinha disse que você não queria, Marcela, ninguém queria, caralho, não sei o quê. E eu falei, caralho, não. Como que alguém não quer fazer show fora do país, cara? Não, mas porque nós pedimos seu telefone pra te chamar. Não tinha internet, aquela que nós pedimos seu telefone, seu contato, e ele disse pra nem ligar que você não queria. Caralho, velho. Tenho muita curiosidade de saber como que era o Danilo nessa época, porque o Danilo é um cara, pelo menos pra mim, né, nem um pouco acessível, assim, não conheço. O Danilo saiu foi legal todas as vezes que eu vi, mas poucas vezes troquei ideia, assim, de conversar, nunca tive oportunidade. O Danilo, cara, eu me inspirei muito nele. Eu gosto muito dele e eu sou muito grato a esse cara. Eu vou te explicar por quê. Tá. Naquela época era muito difícil você ser acessível ao comediante, porque o comediante, ele era um cara, ou ele era um ex-ator, ou um ator de comédia, tipo Oscar, ou Rabin, Manso, desses caras. O Danilo era o único desses caras que não era ator. E ele viu em mim a mesma característica dele, texto. Uhum. O Danilo era um cara assim, quando começou a ter comédia stand-up no Brasil, bombando e tal, era 4 grupos que bombavam. Era o Comédia em Pé, que eram os caras do Rio, o Comédia ao Vivo, o Clube da Comédia e... Não, era só esses 3, na verdade. Nem tinha outro. Clube da Comédia, caralho. Clube da Comédia. E aí, o que acontece? Comédia em Pé, muito inacessível no sentido de parceria, tal, Rio de Janeiro, os caras tudo ator da Globo e tal. O Clube da Comédia era Manso de Rafinha, que eram muito pouco acessíveis e tal. Rafinha era um pouco cuzão, né? E aí tinha uma galera que tava criando
um novo segmento que era uma segunda geração. Eu, Morgado, Gus, Tortorelli, essa galera toda tava surgindo. O que aconteceu? Um dia eu tava em casa, vou falar como é que começou. Um dia eu tava em casa e eu comecei a assistir o Rafinha, tava bombando. Falei, que legal essa porra. Tá tendo stand-up no Brasil, já conhecia. Stand-up, mas não sabia. Aí eu vi o vídeo do Oscar, aí eu vi o vídeo do Danilo, eu pirei. Falei, o Danilo é o melhor. Aí eu entrei no site desse cara, falei, quem é Danilo Gentili? Vi, aí tava o telefone dele. Assim, o telefone não era assessor, ele era nada. Aí eu liguei pra ele. Falei, ô Danilo, tudo bem? Quem fala é Maurício, cara. Pô, eu queria fazer stand-up. Ô, velho, caralho, ô, velho, vai lá no ao vivo um dia, mano, quero te assistir. Falei, assim doideira, mesmo. que doideira. Tava o telefone do cara. Caralho, que foda. Vai aí, velho, ó, quinta-feira, não sei o quê. Foi segunda-feira. Aí eu fui, todo normalzinho assim. Aí ele acabou o show. Puta show, velho. Calabresa ele, aquele show assim, cara. Calabresa ele, Bruno Mota, Murilo Gun, tava foda. E ele foi o melhor da noite. Aí ele saiu do show, aí eu falei com ele rapidinho assim, ele falou, velho, manda um texto aí pra eu ver como é que é e tal. Eu mandei o texto. Ele adorou o texto. Passou 3 meses, eu comecei a fazer, bababá, eu já tava começando a virar um nomezinho ali do mercado. Ele foi me assistir um dia, ele pirou no meu texto. Porque o meu texto é muito parecido com o dele, que era coisa de publicitário, texto setup punch, eu sabia fazer. E aí ele me pegou pra ser o cara dele. Isso eu confesso, sim, foi muita ajuda do Danilo. Ele era o cara que pegava meu texto e falava, ô velho, isso vai dar certo, vamos fazer umas paradas junto. Aí ele entrou no CQC. Né? E aí ele foi o cara que sempre falava, o Meirelles é o melhor cara que tem que estar chegando na nova geração. Na nova geração que eu mais gosto é o Meirelles. Aí no Twitter eu tweetava umas paradas, ele retweetava, então ele me deu uma puta levantada. Cara, eu sou muito grato ao Danilo. Iam 500 pessoas, mano, assistir a gente por causa do Danilo. Ela cagava pra mim. O Danilo, ele era o Ventura. Sim. Sabe? Ele era o cara que levava e o Danilo foi muito genial com a gente, do tipo, ele ia pagar seus 300 reais que pra ele não era porra nenhuma, lotar o teatro e aí todo mundo me conhecia. Eu conheci o Morgado e tal, e ali eu cresci. Então esse cara me ajudou muito. Não é, cara, eu acho que o Danilo, eu vou falar, ele é um cara muito machucado com pessoas na comédia. Ele já brigou comigo, o Danilo ficou 1 ano sem falar comigo. Por causa de... Ele já brigou com todo mundo. Ele já brigou com todo mundo, mas cada Então, um... mas aí, o erro tá nele? Não sei, cara, eu acho que assim... Ou todo mundo? Não, você brigou com todo mundo, o problema é o cara. Não, o Danilo é um cara, mas eu entendo o Danilo, ele é um cara muito machucado de desconfiança com pessoas. Teve os caras que já fuderam ele, então ele acha que todo mundo vai fuder. Agora, ele tem uma coisa que, assim, é engraçado que ele e o Danilo, que são 2 caras que eu admiro demais, né? O Danilo, o personagem, né? A veia do humor do Danilo é a derrota, né? É o cara que só se fode, eu não sei nada. Você entra lá no Twitter dele, é assim, estragando a vida das pessoas desde 1979, que é o ano que ele nasceu. É um cara que é, pra mim, a natureza do humor vem daí, né? É o tombo, é o cara que derrotado, né? O Rafinha é quase que o oposto. Ele é o cara, o foda, o cara do basquete. Quando ele jogava basquete, ele era quase da NBA, mas aí não deu certo. Aí depois... E ele está sempre querendo ser o topo, e ele já é, na minha opinião, um dos grandes comediantes do Brasil, mas não é suficiente. Ele quer ser dos Estados Unidos agora. Então. Essa é a nova... Ele quer ser dos Estados Unidos. Eu gosto disso, eu gosto disso. E tomara que ele seja, mas para chegar lá, ele sai atirando, ele acha que é justamente arrumando esse monte de encrenca que ele vai estar lá. Agora, enfim, eu creio que cada um tem o seu jeito de ser. Claro. E é legítimo, é assim que ele acha que tem que ser e acabou. Para mim, sabe, eu cruzo ele, tenho afeto, gosto, a história que nós construímos juntos é incrível, sabe? Por isso que eu adorei quando ele falou que ia escrever o livro do CQC. Ah, é? Num tom meio de ameaça, assim, que ia contar bastidores. Porque vai ser um prazer colaborar com esse livro. Bom, da nossa parte aqui, a gente quer ver o circo pegar fogo. Quanto mais informação, melhor. Não, mas eu não estou falando isso dizendo que eu sei coisas que vão, sabe? Ah, sim. Não, mas é uma história que eu descobrir os detalhes, melhor. Eu não tenho medo de nada que aconteceu nos bastidores, zero, entendeu? E acho que seria até legal que eles fossem revelados. Agora, se ele mentir, aí nós vamos fazer o VAR. Não, tem que ser verdade.